Conselho Nacional de Justiça é o assunto da aula de hoje, questão de número 421. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros com mandato de 2 anos, sendo admitida uma única recondução. Certo ou errado? Pausou o vídeo? Respondeu? Então responda mais uma. Quanto ao Conselho Nacional de Justiça, estabelece a Constituição Federal, dentre outras hipóteses, que compõem-se de... Respondeu também? Então, o gabarito dessa questão é a letra C, 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma única recondução. A questão de número 421 perguntava se era certo ou errado. O Conselho Nacional de Justiça é composto, portanto, de 15 membros. Está correta. Com mandato de 2 anos, sendo admitida uma única recondução. Então, de qualquer forma que perguntar na prova, 15 membros é a composição do Conselho Nacional de Justiça. O mandato, 2 anos, e pode haver, portanto, uma recondução. Máximo, então, de 4 anos. Continuando... É só o comentário aqui, isso se encontra no artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitido uma única recondução. Questão de número 422. São membros do Conselho Nacional de Justiça, exceto... Se você marcou a letra E, você acertou. O membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, isso está errado. Então as outras estão corretas. Olha, composição do Conselho Nacional de Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal. Um juiz estadual, indicado pelo STF. Um juiz federal, indicado pelo pelo Superior Tribunal de Justiça. Um juiz Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Agora a letra E não se encontra neste rol. Vejamos. Olha, todos eles, do inciso 1 até o 13, estamos falando aqui da composição do STJ. Se sua prova pede o artigo 113b, ou seja, Conselho Nacional de Justiça, eu sugiro que você leia e releia várias vezes para tentar memorizar. Então, o presidente do STF é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. 2. O ministro do STJ, indicado pelo respectivo tribunal. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo STF. Um juiz estadual, indicado pelo STF. Um juiz Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, olha, um juiz, o inciso 6, um juiz do Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, olha, vejamos aqui, olha, um membro do Ministério Público da União indicado por quem? Pelo Procurador-Geral da República. Vamos voltar à questão. Um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral de Justiça? Não. Um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República e não da Justiça, ok? 11. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 2 cidadãos, notável saber jurídico, ok? Não está pedindo aqui que sejam bacharéis de direito. 2 cidadãos com notável saber jurídico. Então, vamos continuar. Na composição do Conselho Nacional de Justiça, deverá haver, entre outros integrantes, um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz estadual que serão indicados. Qual a resposta correta? Se você marcou a letra E, você errou. É a letra A, ambos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, desembargador do Tribunal de Justiça e um juiz estadual. Vamos voltar aquele rol aqui da composição
do STJ. Então nós temos aqui, inciso 4, um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo STF. E inciso 5, um juiz estadual indicado também pelo STF. Então tem uma notícia ruim. Você vai ter que memorizar quem são e quem indica. Então a gente vê aqui que a questão pede, a VUNESP pelo menos, quem indica o desembargador do Tribunal de Justiça e o juiz estadual, ok? É o STF neste caso. Então, infelizmente, você tem que reler e reler. Imprima esse rol e memorize se a sua prova pedir CNJ. Continuando, questão de número 424. A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, sofreu modificações recentes, e isso em 2009, em 2010, com a promulgação da Emenda Constitucional 61 de 2009, com base, portanto, na atual disposição texto constitucional, indique a resposta correta. Essa questão de 2010, por isso o título da questão, o enunciado, fala recentemente. Então, mas marque a resposta correta. Muito bem, se você marcou a letra C. Os membros do CNJ serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, à exceção do presidente do CNJ. Então, vamos entender isso. Olha, artigo 103b, parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo Presidente do Tribunal, pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Então, não é a escolha do presidente, não é discricionariedade aqui, não é competência do presidente da República. Portanto, quem vai presidir de forma conforme a Constituição, o CNJ, é o presidente do STF. E nas suas ausências e impedimentos, o vice-presidente do STF. Então, é o presidente, na sua ausência, o vice. Está de acordo com a questão? Está, olha. Os membros do CNJ serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, à exceção do presidente do CNJ. Então, essa parte que nós já resolvemos. Essa é a exceção. Não será nomeado pelo Presidente da República. Voltamos. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Esse parágrafo 2º aqui é a parte inicial da questão. Os membros do CNJ serão nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, ok? E o parágrafo 3º ainda diz: não efetuadas no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha ao STF. Na omissão do Presidente da República, o STF escolhe, ok? Então isso se encontra no artigo 103b, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vamos continuar. Questão de número 425. A reforma do Judiciário, realizada por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004, instituiu o Conselho Nacional de Justiça, que tem composição plural de 15 membros, de acordo com o texto constitucional. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra D. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Isso está certo? Então vamos ver se está mesmo. Olha, o artigo 103b, no parágrafo 4, diz o seguinte: compete ao Conselho o controle da atuação administrativa. Repetindo, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Olha, atuação administrativa. Então, nós temos um órgão administrativo aqui no Judiciário e financeira. E do cumprimento dos deveres dos juízes. Olha, cumprimento dos deveres. Então, vejamos. Vamos voltar aqui à questão. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Está de acordo com o parágrafo 4º, artigo 103b. Continuando, questão de número 426. O CNJ, órgão do Poder Judiciário, possui, entre outras prerrogativas,
as atribuições de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, o que lhe permite expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, certo ou errado. Este item está correto. É o texto do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário, um órgão administrativo. Possui, entre outras prerrogativas, atribuições de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura. É uma lei, o Estatuto da Magistratura, o que lhe permite expedir atos regulamentares. Se ele é administrativo, assim como o Poder Executivo não é administrativo, ele não emite atos regulamentares. Então, o CNJ vai fazer isso dentro da esfera jurisdicional, dentro do Poder Judiciário, no âmbito da sua competência ou recomendar providências quando for extrapolar a sua competência. Está perfeita essa assertiva. Continuando, questão de número 427. Segundo estabelece a Constituição Federal, entre outras atribuições, compete ao Conselho Nacional de Justiça. Então nós temos 3 alternativas e pergunta ao final qual estão corretas. Por favor, leia, pause o vídeo, responda e marque a sua resposta. O gabarito é a letra A. Apenas o item 1 está correto. Olha, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição Federal. Lembra do artigo 37 que ele diz que a administração pública deve obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, todos aqueles princípios, ou seja, o artigo 37 ele dispõe sobre a administração pública em geral. Então, zelar pela observância da administração pública federal, conforme a norma constitucional, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los. Olha que interessante, vejamos então. Portanto, o CNJ pode desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, isso aí se encontra no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2. O que nós temos que tomar cuidado? Eu chamo a atenção de vocês para aqui o seguinte, olha, além de zelar pela observância do artigo 37, ou seja, dos atos da administração pública, ele vai rever, de ofício ou mediante provocação, os atos administrativos. Não é atividade jurisdicional. O CNJ, como um órgão administrativo, vai rever os atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los. Ora, o CNJ vai poder desconstituir uma decisão do STJ, do STF? Não. Isso é atividade jurisdicional, não compete a elas. Ele vai desconstituir os atos administrativos, revê-los ou fixar prazo para que esses órgãos do Poder Judiciário possam adotá-los conforme se encontra na lei, sem prejuízo aí de quê? Da competência do Tribunal de Contas da União. Esse inciso 2 é o item 1, que está correto. Os outros estão errados, mas também estão na Constituição. São os incisos 3 e 5. Agora estão corretos. Vejamos, olha, compete ainda ao CNJ receber e conhecer das reclamações contra os membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e registros que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Então observa-se, pessoal, que é ampla a competência do CNJ e de muita importância. Você quer reclamar
você quer fazer alguma reclamação contra o judiciário, você pode ir ao CNJ, você deve ir ao CNJ. Ele vai reconhecer e receber essas reclamações dos membros do judiciário, desses serviços notariais. Imagine que você sofreu um abuso ali no titular de cartório. Você vai até o CNJ, serviços notariais. Ele vai poder te atender e tomar providência a esse respeito. Eles atuam por delegação. Então, pessoal, sem prejuízo de quê? Da competência disciplinar e correicional. Olha, vai a atividade de correição, os tribunais também, o CNJ terá sobre os tribunais. Ele pode avocar processos disciplinares. Cuidado com a prova que vai falar que é um processo penal, processo civil, processos disciplinares em curso. Olha, e aquelas penalidades que são previstas na administração serão aplicadas aqui pelo CNJ. Remoção, colocar em disponibilidade ou ainda aposentar, já que eles têm atividades vitalícias com proventos proporcionais ao tempo de serviço, ou aplicar outras sanções administrativas, sempre segurando a ampla defesa, ok? Então, quando a gente volta à questão, a gente vê aqui, olha, item 2, receber e reconhecer as reclamações, entre outras, contra órgãos prestadores de serviços notariais e de registros que atuem por delegação do poder público ou oficializados e, com isso, exercendo de forma exclusiva a competência disciplinar e correicional em relação ao referido ato. Não é exclusiva, a Constituição não diz isso. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União também tem competência para atuar nessa área. Então, portanto, não é de forma exclusiva. Já um novo item, o item 3 da questão está errado. Vejamos. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 5 anos. O que é que a Constituição diz? Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. A questão diz 5 anos. Ela diz, olha, há menos de 5 anos. O correto é há menos de 1 ano, rever de ofício ou mediante esses processos disciplinares. Cuidado, não é processo na esfera penal, não é processo na esfera jurisdicional. É processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Tranquilo? Vamos prosseguir. Questão de número 428. Por expressa previsão constitucional, é da competência do CNJ representar ao Ministério Público se tomar ciência de fato que corresponda a crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Certo ou errado? Se você marcou correto, você acertou. Vejamos, artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 4º. Compete ao CNJ representar ao Ministério Público. Repetindo, compete ao CNJ representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Porque o CNJ não tem essa competência jurisdicional, é o órgão administrativo. Então, quando for crime, ele não vai julgar, ele vai representar ao MP, que vai enviar ao judiciário para que tomem as providências cabíveis na esfera penal. A administrativa é com ele, penal é com ele vai representar o Ministério Público, que envia ao judiciário, conforme a competência ali na estrutura hierárquica do Poder Judiciário, ok? Então, compete ao CNJ representar o MP no caso de crime contra a administração pública. Vejamos que é bem claro, crime contra a administração pública. Então, vamos, e também abuso de autoridade. Próxima questão. 429. O Conselho Nacional de Justiça exerce o controle interno e externo da atuação política, administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe representar ao Ministério Público no caso de crime comum ou abuso de autoridade. Certo ou errado? Se você marcou errado, você está bem, você está entendendo. Vejamos, olha, o Conselho Nacional de Justiça exerce o controle interno somente, não o controle externo. Se ele é um órgão administrativo, ele não tem competência externa. Controle externo, nós temos o Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União.
interna, agora da atuação política, sim, administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública. Crime comum, o rol é muito amplo. Eu disse no texto, que a gente acabou de ler na questão anterior, que é crime contra a administração pública e não crime comum. Vejamos. Artigo 103b, parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Isso aqui a gente viu. Administrativa e financeira. E do cumprimento dos deveres dos juízes. Deveres o quê? Funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Inciso 4º. Representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública, não somente crime comum, o rol é muito amplo, crime contra a administração pública e abuso de autoridade, ok? Então, tranquilo, a questão está errada. Próxima questão para encerrar esse vídeo, questão de número 430, a mais fácil para encerrar o vídeo. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário é competência... Ah, professor, aí fica fácil, né? A gente está estudando sobre o Conselho Nacional de Justiça, então não precisava nem fazer essa questão. É verdade, mas vamos para a gente memorizar, porque na hora da prova, aí o bicho pega. Artigo 103b, parágrafo 4º. Compete ao CNJ elaborar semestralmente. Vai cair na prova, principalmente se for uma banca ruim, falando que é trimestralmente, que é bimensalmente, que é bimestralmente ou anualmente, relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por Estado, por unidade da Federação, ou Distrito Federal também, né? Nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, diferentes órgãos, seja no juízo ali de primeiro grau, seja de segunda instância, seja como for, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, seja no juízo singular, seja no tribunal, seja no Tribunal Superior, este CNJ vai elaborar esses dados estatísticos de processos e sentenças, separados por unidade da Federação. Ok, pessoal, terminamos esse vídeo aqui. No próximo a gente termina o CNJ e dá início ao STJ, ok? Ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Terminamos aqui esse vídeo, te encontro no próximo.